seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, na tua presença, Senhor, nessa noite, ó Pai. Quero, Senhor, estar te entregando, ó Deus, esse culto, ó Pai, nas tuas mãos. Senhor, eu venho te entregar, ó Pai, a vida da tua igreja, Senhor. Cada um, Senhor, que deseja ouvir, Senhor, a tua palavra. Deseja, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Que tu possa, Senhor, trazer no coração, Senhor, de cada filho seu, Senhor, o desejo de estar na tua presença, o desejo, Senhor, de glorificar o teu nome, Senhor, o desejo, Senhor, de estar mais próximo de ti. Senhor, eu quero te entregar os homens, Senhor, que têm cultuado conosco. Aleluia. Traz, Senhor, eles, Senhor, para esse culto online, Senhor. Eu sei, Senhor, que é um culto online, ó Pai, mas, Senhor, é algo que nos ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a sentir a tua presença. Nos ajuda, Senhor, a transmitir a tua presença. Aleluia. Senhor, toma as mulheres, ó Pai, a tua noiva, Senhor, a tua noiva adoradora, Senhor. Aleluia. Traz, Senhor, as mulheres da tua casa, Senhor, para junto, Senhor, deste culto. Amém. Para que possamos cultuar, Senhor, juntos. Pai, eu quero te entregar, Senhor, os jovens da tua casa. Aleluia. Que o Senhor possa trazer, Senhor, Senhor, o coração do jovem nessa hora. Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, para que eles possam, Senhor, sentir a fome, Senhor, e a sede de estar na tua presença. Senhor, eu quero te entregar a vida, Senhor, das crianças. Senhor, os pequeninos da sua casa. Senhor, aqueles que amam, Senhor, estar na tua presença. Aleluia. Senhor, mesmo ainda, Pai, sendo pequenos, Senhor, mas eles conseguem entender, Senhor, aleluia, que tu és um Deus que ama, Senhor, aqueles que gostam de estar na tua presença, que ama, Senhor, aqueles que gostam, Senhor, de te adorar, de exaltar o teu nome. Amém. Senhor, traz nessa hora, ó Pai, o coração da tua igreja, Senhor.
mais para perto do teu, Senhor. Que tu venha trazer, Senhor, na memória da tua igreja, Senhor, o culto de terça-feira, a palavra, Senhor, que tem sido ministrada. Traz, Senhor, na mente da tua igreja, Senhor. Traz na lembrança, Senhor, de cultuarmos a ti, Senhor, porque a terça-feira, Senhor, foi separada, Senhor, para ouvirmos a tua voz, para, Senhor, aprendermos da tua palavra, Senhor. A terça-feira foi separada, Senhor, simplesmente, ó Pai, para estarmos perto de ti. Por isso que nessa hora, Deus, eu venho te entregar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu quero te entregar, Senhor, a ministrante dessa noite, que o Senhor venha usar a vida dela poderosamente, Senhor. A palavra que vai ser ministrada, que possa entrar no nosso coração. Aleluia. Que quando a tua igreja for ler, Senhor, a tua palavra, Senhor, que tu possa já estar falando conosco, Senhor. Pai, eu quero te entregar os louvores, Senhor. Pai, eu sei que os louvores são para ti, Senhor, mas os louvores também falam ao nosso coração, amém, Senhor. Jesus. Pai, que a cada louvor, Senhor, que a cada adoração, Senhor, Senhor, juntamente com a tua igreja, que o Senhor possa receber com alegria, amém, Senhor. Pai, que a cada glorificar, Senhor, que a cada levantar de mãos, Senhor, ainda estando em casa, ou no trabalho, ou em outro lugar, Senhor, que o Senhor possa receber, ó Pai, amém, que nessa noite, Senhor, tu possa receber a nossa adoração, tu possa receber a adoração de cada família, Senhor, aleluia, de cada filho teu, Senhor, e que tu possa se alegrar, Senhor, com a nossa vida nessa noite. Pai, assim eu te entrego os louvores, eu te entrego, Senhor, a palavra que vai ser ministrada, Senhor, eu te entrego a vida da tua igreja, Senhor, entendendo, Senhor, que esse culto, Senhor, tudo já foi preparado, Senhor, por ti. Eu creio, Senhor, que o culto de terça-feira, Senhor, já estava marcado na sua agenda, Senhor. Por isso que nessa noite, ó Pai, eu venho te chamar, Senhor, fica conosco, ó Deus. Mais um culto, Senhor, fica conosco mais um culto. Senhor, que tu possa se agradar, Senhor, da nossa vida nessa noite. Senhor, porque temos sede e fome da tua presença, Senhor, e queremos ouvir mais uma vez, Senhor, a tua voz. Assim eu oro, Senhor, te entregando tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Graça e paz, diaconisa Lidiane. Graça e paz. Graça e paz, obreira Andréia, obreira Delma. Eu quero te dizer que o meu coração ele tá muito feliz, amém, de estar aqui mais uma noite, né? E eu me sinto até mesmo privilegiada de podermos falar da presença do Senhor, de podermos falar da presença dele. Me sinto privilegiada de estarmos aqui, ainda que distante, mas juntinhos espiritualmente, para juntos adorar o Senhor. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a você compartilhar essa live, você compartilhar esse culto com os seus amigos do Facebook. Compartilha, manda uma mensagem para ele, chama ele para adorar conosco, fala para ele que Deus já tem uma palavra para o coração dele. Amém? Eu quero te dizer que já chegamos aqui, já estamos prontas. Aleluia. Eu, obreira Pamela, diaconisa Janaína, já estamos prontas na casa do Senhor. Glória. E você, tá pronta aí? Você separou a sua Bíblia, você preparou o seu coração para esse culto de terça-feira. Deus, ele quer falar contigo. Você preparou a sua vida nessa noite? Se você tá pronto para essa noite, dá uma rajada de coraçãozinho aí, bota aí embaixo. Obreira Andressa, eu já tô pronta, meu coração já tá pronto. Amém? Para juntos adorarmos ao Senhor. E eu acredito que em nome de Jesus, Deus ele vai falar no seu coração. Deus ele já está falando no meu coração, já está falando no coração de cada uma de nós. Eu acredito que Deus também vai falar no seu coração. Amém? Creia que nessa noite você vai ouvir Deus falar contigo. Amém? Eu queria deixar uma palavra para que possamos abrir o culto. Está lá em Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16, versículo 1. Amém? Eu te espero, não tem problema. Se você não abriu, você pode colocar aí, Andressa, me espera, eu ainda não abri. Eu te espero. Tá lá em Salmos 16,
a palavra da abertura do culto. Amém? Eu vou estar lendo, que você possa ler aí na sua casa. Prepare aí a sua Bíblia. Amém? E diz assim no versículo 1. O título da minha Bíblia está assim: Deus está sempre comigo. E diz assim, o hino de Davi: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. E eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor, e tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam à casa de Deus, e o meu maior prazer é estar na companhia delas. Versículo 4. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo, e eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Olha que interessante. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Você já falou para Deus nessa noite? Senhor, tu és tudo o que eu tenho. Diz assim: o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dá, e como são maravilhosas. Versículo 7. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo, e Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. E por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Eu vou ler de novo para você. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo, e Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Eu quero te dizer que nada pode te abalar. E por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, e você, um ser mortal, está muito bem seguro, porque tu, ó Senhor, me proteges do poder da morte, e eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixareis que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, e a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Aleluia! Eu quero te dizer que esse salmo que o Senhor trouxe ao meu coração falou muito comigo, porque Davi, quando ele vai orar ao Senhor, ele faz uma declaração de amor. Ele fala assim: Senhor, tu és tudo que eu tenho. Olha o que diz no versículo 1. Guarda, ó Deus, guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor: Tu és o meu Senhor, e tudo que eu tenho de bom vem de ti. Em algumas traduções de outras Bíblias, o versículo 2 fala assim: Senhor, tu és o meu bem maior. Olha só que interessante. Senhor, tu és o meu bem maior. Davi, quando ele ora diante de Deus, ele faz uma declaração de amor. Ele tenta expressar para Deus que tudo aquilo que ele tem vem de Deus, e que Deus é aquilo que ele tem de mais precioso. E muitas das vezes esquecemos aquilo que a gente tem de mais precioso. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que tem sido o seu bem maior? O que tem sido o seu bem maior? O que você tem colocado como precioso? O que tem valido muito para você? E aí, quando se fala do bem mais precioso, não tem como eu não lembrar da Bispa Sônia, né? Porque ela ministrou no encontro dos trabalhadores do reino, e a ministração dela era sobre isso, nosso bem maior, né? E Davi, ele faz uma declaração de amor, e ele fala assim: Senhor, tudo que eu tenho vem de ti, e tu és tudo que eu tenho. E muitas das vezes no nosso dia a dia, a gente nem para fazer uma declaração de amor para o Senhor. A gente não para falar: Senhor, olha, eu te amo. Senhor, olha, tu és tudo que eu tenho. Senhor, tu és aquele que me guarda, tu és aquele que está sempre comigo. Olha o que diz no Salmo. No versículo 3, como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, e o meu maior prazer é estar na companhia delas. As pessoas desejam estar na minha companhia, na tua companhia, pela presença de Deus.
E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que temos nos dedicado o suficiente para as pessoas se aproximarem de nós? Para as pessoas enxergarem a presença de Deus na nossa vida? Olha o que o salmista fala. Aqueles que correm atrás, no versículo 4, aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. E eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, e nem adorarei a outros deuses. Essas pessoas dão importância a outros deuses, mas essas pessoas são dedicadas. E muitas das vezes nós que servimos ao Senhor, muitas das vezes a gente não se dedica ao Senhor. Muitas das vezes a gente não para ouvir a voz do Senhor, para separar um tempo para falar: Senhor, olha, eu te amo, Senhor. Olha, Senhor, eu quero me declarar nessa noite para ti. Ó, Senhor, tu és tudo que eu tenho. Como a bispa falou na ministração dela, tu és o meu bem maior, sabe? E no versículo 5 ele fala assim: ó Senhor Deus, tu és tudo que eu tenho e o meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dá e como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Olha que interessante. Até as noites o Senhor nos visita. Até as noites o Senhor te visita. Até as noites o Senhor, Ele quer falar contigo, Ele quer te dar direção. Mas muitas das vezes a nossa mente e o nosso coração está preocupado com tantas coisas. Olha o que Davi fala no início: Senhor, tu és tudo que eu tenho, tu és o meu bem maior. E outras traduções falam isso. E é muito interessante que a palavra do Senhor fala que aonde estiver o nosso coração, ali também vai estar o nosso maior tesouro. E aonde temos colocado o nosso coração? Aonde temos colocado a nossa mente? Será que é nas preocupações? Será que é nos afazeres de casa? Será que é naquilo que temos? Será que é naquilo que precisamos conquistar? Com que o nosso coração tem se preocupado? Amém? Que você nessa noite venha descansar o seu coração, mas parar não somente para ouvir Deus falar, mas para você declarar o seu amor para Ele. Amém? Eu queria encerrar citando novamente esse versículo, que é o versículo 8, que falou muito ao meu coração, que diz assim: estou certo de que o Senhor está sempre comigo, e Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. Eu, um ser mortal, me sinto muito bem seguro, porque tu, ó Senhor, me proteges do poder da morte, e eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me amostras o caminho que leva à vida, e a tua presença me enche de alegria, e me traz felicidade para sempre. Olha Davi se declarando diante do Senhor. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O que tem entrado no seu coração? O que a sua mente tem se preocupado? Será que dentro do seu coração você tem buscado a presença do Senhor? Olha a declaração que Davi faz diante do Senhor. Muitas das vezes a gente não para se declarar. E o que eu quero te dizer nessa noite é que nada pode mudar o amor que você tem com Deus. Eu e você, a gente não pode mudar de acordo com as circunstâncias. O nosso amor com Deus precisa continuar da mesma maneira. Você sabia que Deus ele não muda com você? Você sabia que independente da mudança do tempo ou de qualquer outra coisa, o amor de Deus por você continua o mesmo? E muitas das vezes a gente quer escolher os momentos que a gente quer amar a Deus. Eu quero te dizer que o amor precisa estar na nossa vida todos os dias. Você precisa declarar o seu amor para Deus todos os dias. Porque todos os dias o Senhor mostra para cada um de nós o quanto Ele me ama, o quanto Ele ama a obreira Delma, o quanto Ele ama a Lidiane, o quanto Ele ama cada um de nós. Amém? E eu quero te convidar, não somente eu, mas o Espírito Santo, a você fazer uma declaração de amor para o Senhor nessa noite. Mesmo ainda você está em casa, você está no seu trabalho, a obreira Pamela vai tocar um louvor
E você vai se declarar para o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, olha, eu te amo, Senhor. Tu és tudo que eu tenho. Olha o que o salmista Davi falou. Senhor, a tua presença é aquilo que me traz alegria. E eu sou feliz para sempre. Eu quero te dizer que na nossa vida pode faltar tudo, menos a presença do Senhor. Amém? Será que você pode citar aí, mesmo dentro de casa: Senhor, tu és meu bem maior. Senhor, tu és aquele que... Senhor, tu és tudo para mim, Senhor. Tu és aquele que eu amo, Senhor, muito. Será que você tem essa coragem de olhar para o céu e falar: Senhor, eu te amo muito, Senhor. Senhor, tu és o meu bem maior. Amém? Aleluia. E nessa noite eu gostaria de estar orando por você mais uma vez nessa noite. Amém. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode colocar aí a mão no seu coração? Será que você pode abrir o seu coração nessa noite? Senhor, na tua presença, ó Pai. Senhor, eu dei, Senhor, uma palavra de abertura, Senhor, que fala que Davi, ele se declarou, Senhor, para ti. Senhor, e o que queremos, Senhor, nessa noite, ó Pai, além de ouvir a sua voz, Senhor, mas é declarar o nosso amor para ti, Senhor. Pai, receba, Senhor, todas as nossas declarações de amor, todas as nossas declarações de carinho, Senhor. Pai, eu venho nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a tua noiva, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, os homens da tua casa. Perdoa, Senhor, as mulheres, ó Pai, da tua casa. Perdoa, Senhor, os jovens da sua casa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas das vezes, ó Pai, não expressar o nosso amor para ti. Nos perdoa por muitas das vezes, Senhor, mudarmos, Senhor, contigo, sendo que tu és um Deus que não muda, Senhor, para conosco. Tu és um Deus que continua sendo o mesmo. E muitas das vezes, Senhor, mudamos. Mas, Senhor, eu venho te pedir perdão, Senhor, nessa noite. Perdoa, Senhor, a nossa vida. Senhor, que tu possa receber, ó Pai, a nossa declaração de amor. Eu quero te entregar cada família, Senhor, do Projeto Plenitude, Senhor. Cada família, Senhor. Cada família que precisa da tua presença, que precisa ouvir a tua voz, Senhor. Cada família que quer se declarar, Senhor, diante de ti nessa noite. Senhor, receba a nossa declaração de amor, Senhor. Senhor, olha para a nossa vida com um olhar de misericórdia, ó Pai. Senhor, e que nessa noite o Senhor possa se alegrar, ó Pai, com a nossa declaração de amor. Aleluia! Será que você pode louvar juntamente comigo? Será que você pode ouvir esse louvor? Amém? O amor é como um furacão, que eu me renda ao vento de sua misericórdia. Se renda ao Senhor nessa noite. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Olha aí. Ele me amou. O Senhor, Ele te ama. Ele me ama. Se declara para o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, olha, eu te amo, Senhor. Me perdoa, Senhor, eu não me declarei para ti antes, mas eu estou me declarando hoje. Senhor, tu és o meu bem maior. Fala aí para o Senhor mesmo dentro de casa. Senhor, tu és tudo que eu tenho, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, receba a nossa adoração, Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Se declare nessa noite. Aleluia. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Aleluia.
Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ama, ó Deus. Senhor, Tu ama cada um de nós, Senhor. Oh, Deus, receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Receba a nossa declaração nessa noite, ó Pai. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Declara nessa noite, me ama, Ele te ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Teu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Aleluia, aleluia, amém. Que você possa ficar com esse louvor no seu coração. A obreira Pamela vai estar colocando mais um louvor. Não pare de adorar o Senhor, amém. Fecha aí os teus olhos nessa hora. Você tem a total liberdade de glorificar o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Não tem problema se os vizinhos ouvirem. Se eles ouvirem, eu creio que eles vão querer também estar perto de você. Amém? Exalte o nome do Senhor. Levante as suas mãos. Sabe, mesmo às vezes a gente está em casa e às vezes a gente olha para nossa casa de um jeito assim muito natural. Sabe, mas eu quero te dizer que a presença do Senhor, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar na sua casa, ela pode estar na cozinha, ela pode estar no banheiro também, ela pode estar no quarto. Aonde você estiver, a presença do Senhor também vai estar. Amém? Não se sinta acanhado, mesmo você estando com a sua família. Sabe, adora o Senhor, sabe, traz a sua família para perto, traz a sua mãe para perto, traz o seu pai para perto, traz o seu filho, todo mundo para perto, para adorar o Senhor. Eu quero te dizer que o meu coração, todas as vezes que tem os cultos terça-feira, que tem os cultos de domingo, ou todas as vezes que a gente se encontra na presença do Senhor, o meu coração ele sempre fica alegre, por entender que o Senhor ele nunca nos abandona. Será que você consegue entender isso? Que o Senhor, Ele nunca nos abandona? Amém? Vamos adorar o Senhor? Levante aí as suas mãos nessa hora. Aleluia. Oh, Deus, aleluia, Senhor. Como Tu, soberano e fiel. Aleluia. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. Aleluia. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Deus. Queremos Te adorar, Senhor, nessa noite, ó Pai. Aleluia. Louve ao Senhor nessa noite. Não há outro como Tu. Será que você pode declarar? Senhor, não há outro, ó Deus. Soberano. Aleluia. E fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa
Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ah, Senhor, tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que a tua igreja tem, Senhor. Tu és tudo, Senhor, o que temos, ó Pai. Aleluia. Ah, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor. Ah, Senhor, que tu possa trazer alegria para o nosso coração, Senhor, de estar na tua presença. Oh, aleluia. Será que você pode louvar? Louve com a gente, mesmo aí estando em casa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Ah, Senhor, tu és tudo que temos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que eu e você todos os dias possamos declarar que o Senhor é tudo que temos. Que essa declaração venha a estar nos nossos lábios todos os dias. Amém. E agora eu queria passar para aquele momento, né, delicioso, aonde Deus fala com a gente, né, gostoso, igual o nosso bispão fala, né, que Deus ele fala com a gente, né, gostoso, tremendamente. E eu queria estar passando a palavra para nossa diaconisa Janaína. Amém. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Aleluia, estou feliz em estar com vocês nessa noite abençoada. Aleluia, que o Senhor já falou conosco através da obreira Andressa, através do Salmo 16 que ela trouxe, através dos louvores. O Senhor já falou conosco nessa noite. E se você está aí atento, você está prestando atenção em tudo que o Senhor está falando. Porque Ele está falando conosco nos mínimos detalhes. Aleluia. Nos mínimos detalhes, no detalhe do louvor, no detalhe da palavra. Em cada detalhe o Senhor está falando conosco, está respondendo aí aquilo que você tem perguntado a Ele na sua casa. Aquilo que você tem falado com Deus em pensamento aí na sua cozinha, talvez lavando uma louça. O Senhor nessa noite, aleluia, Ele tem falado comigo e contigo, amém? Oh, aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. No Evangelho de Lucas 9, versículo 10. Aleluia. Lucas 9, versículo 10. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Evangelho de Lucas 9,
versículo 10. Que diz o meu título: Jesus alimenta uma multidão. Se você já achou aí na sua casa, dá um glória a Deus, dá uma rajada de coraçãozinho, dá um aleluia, levanta sua mão, fala: Diaconisa, eu já achei, eu tô aqui, aleluia. Evangelho de Lucas 9, versículo 10. E a palavra o título: Jesus alimenta uma multidão, amém? E eu já quero declarar que Deus já tem te alimentado. Ele não vai te alimentar não, Ele já tem te alimentado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então eles os levou consigo e foram sozinhos para os povoados de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. E Jesus os recebeu. Aleluia. Falou a respeito do reino de Deus, curou os que precisavam ser curados. E eu já quero declarar uma palavra para você nessa noite. O Senhor nos recebe. O Senhor está te recebendo nessa noite. Aleluia. Porque o Senhor recebeu aquela multidão. E ali Ele começou a falar a respeito do reino de Deus, aleluia, e Ele curou os que precisavam ser curados. Então recebe aí do Senhor na sua casa nessa noite, recebe do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 12 diz assim: Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande esta gente embora, e eles podem ir aos povoados e aos sítios que ficam por perto daqui, e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Aleluia. Mas Jesus respondeu, versículo 13: Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. E Jesus ordenou aos seus discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se assentassem. Aí Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e olhou para o céu, deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 12 cestos com pedaços que sobraram. Aleluia. Fecha os seus olhos aí. Vamos orar, né? Orar é sempre bom. Pai, na tua presença, Senhor, quero te agradecer por tudo que tu tem falado conosco nessa noite até aqui. Pai, te agradecemos por cada palavra, cada louvor que foi entoado, Senhor. Senhor, eu te peço, Deus, assim como o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração nessa noite, que o Senhor também possa ministrar ao coração da tua igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um amém aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala, amados, sobre a multiplicação. Jesus alimenta uma multidão. E ele traz uma multiplicação dos pães e dos peixes. Como nós lemos no versículo 10, aquela multidão seguia Jesus. E ali já estava, Jesus falou da palavra, Jesus curou os que precisavam ser curados, fez aquilo que precisava fazer e estava anoitecendo. E aquela gente não ia embora. Aquela multidão, ela não ia embora. E o Senhor, no versículo 12, estava anoitecendo. Por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande esta gente embora. E eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Eu quero dizer que quando nós vamos até Jesus, quando nós buscamos o reino de Deus, a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, o Senhor nunca nos dispensa de mãos vazias. O Senhor, ele não dispensou aquela multidão de mãos vazias. Mas, aleluia, os discípulos até disseram: Senhor, fala para que eles vão embora, porque no outro lugar eles podem encontrar comida. E o Senhor falou para os discípulos: olha só, deem vocês mesmos comidas
comida para eles. Deem vocês mesmos comida. Mas o Senhor não dispensa ninguém de mãos vazias. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero dizer que você está aí diante dessa live, ouvindo tudo aquilo que o Senhor já falou com você desde o início desse culto. E o Senhor não vai te dispensar de mãos vazias. O Senhor, Ele não dispensa ninguém de mãos vazias, mas que eu e você possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, declarando que as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. E no versículo, aleluia, 13 ainda, na parte B diz: só temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda esta multidão. Talvez você está declarando para o Senhor aí: Senhor, olha só, Jesus, a minha situação é essa. A minha condição é essa. Eu só tenho só isso aqui. Aqueles discípulos disseram para o Senhor: olha só, Jesus, são mais ou menos 5.000 homens, 5.000 pessoas, e eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Talvez você está dizendo para o Senhor aí: Senhor, olha só, são mais ou menos isso aqui que está acontecendo na minha vida. E para isso tudo que tem acontecido, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, amados, uma multiplicação. Aleluia. Uma grande multiplicação. Aleluia. Mas que multiplicação é essa? Né? O Senhor aqui, Ele multiplicou o pão e o peixe, porque a necessidade daquele povo ali, porque o Senhor já tinha alimentado, o Senhor já tinha curado, mas ali o povo estava diante do Senhor, e o Senhor ali nessa palavra diante daqueles homens, o Senhor ali, Ele multiplicou o pão e o peixe. Mas qual é a tua necessidade nessa noite? O que o Senhor precisa multiplicar na tua vida nessa noite? Aleluia! O que Ele precisa trazer uma multiplicação extraordinária. Talvez você vai dizer: Diaconisa, eu estou precisando de força. Aleluia! Porque eu estou sem força. Eu estou sem força para orar. Eu estou sem força para buscar. Eu estou sem força. E eu quero declarar que o Senhor está multiplicando força dele sobre a sua vida nessa noite. Aleluia! O Senhor falou conosco nessa semana que se passou sobre Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia! E eu quero declarar para você: esforça-te, tenha bom ânimo, porque nessa noite o Senhor está multiplicando as tuas forças. Talvez o que você precise é de força. E talvez você está dizendo para o Senhor: Senhor, mas eu estou com tão pouca força. Como os discípulos disseram para Jesus: Senhor, mas eu só tenho só esse pouquinho de peixe, esse pouquinho de pão para essa grande multidão. E talvez você está falando: Senhor, é tanta coisa que tem acontecido, Pai, e eu estou sem força. Eu só tenho só esse pouquinho de força. Aleluia! Mas o Senhor está nessa noite multiplicando as tuas forças em nome do Senhor Jesus. Aleluia! O que é necessário o Senhor multiplicar na tua vida? Talvez é necessário, aleluia, que o Senhor multiplique saúde sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí assistindo essa live e está falando: Senhor, olha como eu estou. Aleluia, o meu corpo não tem força, Senhor, eu estou debilitada, eu estou enferma. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que nessa noite o Senhor está multiplicando saúde sobre a sua vida. Aleluia! Talvez você está aí declarando para o Senhor: Senhor, mas o que eu preciso é de uma multiplicação, uma prosperidade sobre a minha vida, Senhor, porque eu só tenho só esse pouquinho. E eu quero declarar sobre você que o Senhor está trazendo uma multiplicação de prosperidade sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor conhece a tua necessidade, assim como o Senhor conhece a minha necessidade. A necessidade do irmão Eugênio não é a mesma necessidade do diácono Gregório. Aleluia! O Senhor conhece a tua necessidade, assim como Ele conhecia a necessidade dessa multidão. O Senhor conhecia a necessidade dessa multidão. Aleluia! E o Senhor conhece a tua necessidade. E ele diz assim no versículo 14: estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos discípulos: mandem ao povo se sentar em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Então você imagina comigo uma multidão. Imagina aí comigo uma multidão. E mais ou menos 5.000 homens. Mais ou menos. Entre mulheres e crianças, se tivessem ali. Você imagina. Jesus trazendo a palavra, curando. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio de uma multidão a gente sabe que tem aqueles que vão para ouvir,
para receber, tem aqueles que vão só para observar. Tem vários tipos de pessoa numa multidão. Aleluia! Tem vários tipos de pessoa. E os discípulos, e Jesus falou assim para os discípulos: olha só, peguem essa multidão e mandem eles se organizar. Sentem em grupos de 50 em 50. Queridos, Deus tinha uma multiplicação para trazer, que era uma multiplicação de pães e peixes, porque ele sabia que a necessidade daquele momento, a necessidade daquela multidão naquele momento era aquilo. Aleluia! E o Senhor sabe aí, na tua casa, onde você está assistindo essa live, qual é a tua necessidade. Ele sabe. Mas para a multiplicação acontecer, teve que haver uma organização. O Senhor falou para os discípulos: olha só, vai lá no meio da multidão e organiza essa multidão. Vai lá, manda eles sentarem em grupos de 50 em 50. Talvez você está aí na sua casa sem um pingo de organização. Aleluia, talvez você está aí na sua casa, onde você está, andando de um lado para o outro, pensando no que vai fazer, como vai resolver. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite que eu e você precisamos nos organizar para que a multiplicação chegue na minha vida e na tua vida. Então se organize. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes a multiplicação não chega porque não tem organização. O Senhor deu a ordem para os discípulos: organiza esse povo, manda o povo se assentar aí de 50 em 50. E talvez você está inquieto, querendo fazer do seu jeito, aleluia, querendo fazer da sua forma. E o Senhor está falando para você: para e se organiza, para e se assenta. Amados, quando você vai para a escola, você se senta para aprender. Ninguém fica em pé dentro de sala de aula. Ninguém fica andando para um lado e para o outro dentro de sala de aula, porque senão, aleluia, o aluno ele não vai aprender o que o professor está falando. Se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, o que o professor falar, o aluno não vai entender. E não é diferente na minha vida e na tua vida. O professor, o nosso mestre é Jesus Cristo. E ele está falando comigo e com você todos os dias, mas às vezes a gente está inquieto, andando de um lado para o outro, a gente não fecha a boca para ouvir o que o Senhor está falando. A gente só fala. Chega a perder até o fôlego. Mas a gente não para ouvir o que Deus está falando. Não para ouvir a instrução do mestre, do professor Jesus Cristo. Aleluia. A gente não para. Não para, querido. E a gente fica falando. Então eu quero te dizer que Deus, ele tem uma multiplicação para a sua vida. Mas que nós precisamos nos organizar. Aleluia. Se organize. Pare. Faça um jejum de palavras, querido. Faça um jejum de palavras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sabe? Porque Deus tem falado comigo grandemente, sabe? Eu tenho procurado fazer efeito a este jejum, evitado sair palavras da minha boca, ficar mais calada, ouvir mais, para entender aquilo que o mestre está falando. Aleluia! Então, se for necessário, faça um jejum de palavras, para que você consiga ouvir a voz do mestre. Aleluia! Para que o Senhor possa te revelar aquilo que ele precisa te revelar. Para que sentenças possam ser mudadas. Para que sentenças na tua vida possam ser mudadas. Porque às vezes Deus tem coisas que estão para acontecer. E o Senhor quer te revelar. Não para a sua morte, mas para que você ore, para que você vigie e para que sentenças na sua vida possam ser mudadas. Mas às vezes estamos tão agitados como um aluno em sala de aula, falando ao mesmo tempo junto com o professor, andando de um lado para o outro, e não paramos para ouvir a instrução do professor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então porque às vezes Deus quer falar
o que está acontecendo com você, na sua casa, na sua vida. O Senhor quer te dar a instrução de como você tem que orar, do que você tem que fazer, do que você tem que buscar, e você está inquieto. E aí a multiplicação não chega o milagre, não chega a multiplicação das forças não chega, porque você só fala e perde as forças. A multiplicação da saúde não chega, a multiplicação, aleluia, da prosperidade não chega, a multiplicação, aleluia, do livramento não chega nada, porque você não para ouvir a instrução, para fazer uma organização. Faça uma organização na sua vida, faça uma organização na sua casa, faça uma organização nas suas coisas, faça uma organização na sua mente, faça uma organização, tira o lixo. Aleluia! Porque a primeira coisa que o Senhor fez antes de orar, porque no versículo 15 o Senhor ele deu graças a Deus. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Depois que todo mundo estava sentado, todo mundo estava calmo, tranquilo, parou todo mundo de falar. Porque imagina, 5.000 pessoas falando ao mesmo tempo. Misericórdia, né? Parou todo mundo de falar, ficou todo mundo quieto. E aí o Senhor falou o quê? No versículo 16. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Oh, aleluia. Talvez você tenha isso aí que está na tua mão, né? Talvez você tenha aí pouca força, pouca fé, pouca esperança, pouco tudo. E aí a gente tem a tendência de reclamar de tudo. Senhor, mas não dá, mas a minha força não dá, mas a minha fé não dá, mas a minha saúde não dá, nada dá. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele deu graças a Deus, ao Pai, pelo pouco que estava nas suas mãos. Então eu quero te dizer também outra coisa, querido. Eu quero dizer que nós devemos pregar o que nós vivemos. E eu tenho procurado viver isso, tudo que eu tenho falado com você. Muda a tua oração. Sabe, você já falou para Deus tudo aquilo que você está sentindo. Você já falou para Deus todas as suas necessidades. A sua oração, às vezes, está virando uma reza, de tão repetitiva que é. E aí você está falando a mesma coisa para Deus. Então, muda a tua oração. Começa a agradecer a Jesus pelo que você não tem, mas que você já pela fé já conquistou. Naquele momento só tinha pouco pão e pouco peixe para uma grande multidão. Mas Jesus, ele deu graças a Deus pelo pouco que ele tinha, porque ele entendeu que dando graça a Deus pelo pouco que ele tinha, que a multiplicação ia chegar. Então começa a dar graças a Deus pelo pouco que você tem, que a tua multiplicação vai chegar. Começa a dar graças a Deus pelo pouco que está na tua mão, seja pouca força, pouco alimento, pouca fé, pouca comida, pouca esperança, não sei. Começa a dar graças a Deus pelo pouco que você tem. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela obra da minha casa que já está pronta. Obrigado pela minha saúde que já está completa, minha saúde plena. Senhor, obrigado pela porta de emprego que tu já abriu para mim. Senhor, obrigado, Senhor, porque tu já restaurou a minha casa. Senhor, obrigada, Deus, pelos livramentos que tu já me deu. Obrigado, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor pelo alimento que tem na minha mesa. Obrigado pela minha família estar unida em paz, amado, mesmo que nada disso esteja acontecendo. Mas começa a declarar, aleluia, porque palavras têm poder. Aleluia. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Imagina, eu não sei aí na tua casa, mas aqui hoje deu uma ventania. Tava aquele sol gostoso, mas tava aquele vento forte. E ali eu estava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, as palavras são como um vento, que são levadas para longe. A gente não sabe de onde o vento vem nem para onde vai. Assim são as nossas palavras. Então começa a declarar, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que nada esteja acontecendo, mesmo que seja tudo ao contrário. Fala, Senhor, eu já te agradeço por esse dinheiro que caiu na minha conta. Eu já agradeço pelas minhas dívidas que estão pagas. Eu já te agradeço, Senhor, pelo meu salário que eu já recebi. Eu te agradeço. Começa a agradecer a Deus. Começa a fazer uma oração de gratidão pelaquilo que você já tem, ou seja, pelaquilo que você ainda não tem, mas tem certeza que vai receber. Então começa já a fazer uma oração de gratidão. Começa a mudar a tua oração, porque a Bíblia diz que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então o que você está ligando? O que você está ligando no céu? Ah, Senhor, tá difícil. Ah, Senhor, tem pouco. Ah, Senhor, eu tô com pouca força, tô com pouco isso, pouco aquilo. O que você está ligando no céu?
Se você não tem força para falar, amado, fecha a boca. Faz jejum de palavra. Quando tu pensar em falar alguma coisa negativa, tu muda as tuas palavras, não fala nada. Ora em pensamento e depois tu vai lá e, Senhor, muda as tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a declarar palavras sobre a sua vida. E quando Jesus ele deu graças ao Pai, houve uma multiplicação. Então teve um processo. O povo se chegou até Jesus. O povo parou para ouvir Jesus. Mesmo que o povo estava meio alvoroçado, né? Porque você imagina, gente doente, um olha para um lado, um olha para o outro. Aí Jesus cura daqui, Jesus cura dali. E um presta atenção, o outro não presta atenção. O outro fala junto com o mestre. Numa multidão, todo mundo em pé, você imagina. Tudo quanto é gente, tudo quanto é tipo de falatório ali acontecendo ao mesmo tempo. Mas Jesus queria fazer mais. E eu quero dizer que Jesus tem mais para fazer na tua vida. Mas quando precisou fazer o mais, teve que haver uma organização. O Senhor falou para os discípulos, olha só, eu não vou dispensar, em minhas palavras, né? Eu não vou dispensar ninguém de mão vazia. Porque eu, Jesus, não dispenso ninguém de mão vazia. Mas manda o povo se organizar. Manda o povo se sentar. Manda o povo se aquietar. Manda o povo parar de falar. E manda o povo começar. E aí Jesus pegou o pouco que tinha e falou assim, eu te dou graça por esse pouco aqui. Porque eu sei que tu vai multiplicar. E houve uma multiplicação. E eu quero declarar sobre a sua vida que haja uma multiplicação. Aleluia. E no versículo 17 diz, todos os discípulos, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com pedaços que sobraram. Amado, a multiplicação foi tanta que todo mundo comeu, ficou satisfeito. Os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Quando Deus traz a multiplicação, Ele não traz a conta certa, não. Ele traz além daquilo que você espera. Então, se é fé, Ele vai trazer além daquilo que você espera. Se é força para o teu corpo físico, Ele vai trazer além daquilo que você espera. Se é esperança, Ele vai trazer além daquilo que você espera. Se é prosperidade, se é finança, se é saúde, seja lá o que for. Quando Ele traz uma multiplicação, Ele traz além daquilo que nós esperamos. Mas para ouvir o professor Jesus. Para ouvir o que Ele está falando. Porque às vezes a gente pensa que está agradando ao Senhor e a gente não está. Às vezes a gente está fazendo tanta coisa para Deus, a gente acha que está fazendo tanta coisa para Deus, né, Senhor? Não, eu louvo, eu prego, eu faço, eu oro, glória. E a gente pensa que está agradando o mestre, e às vezes a gente não está agradando o mestre. Porque, amados, Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser usar pedra, Ele vai usar pedra. A obra é dele. Aleluia. Ele usa quem Ele quer. Então, se Ele tiver que te usar, Ele vai te usar. Mas isso não significa que muitas das vezes você está agradando ao mestre. Talvez a tua agitação não está agradando ao mestre. Então, para nessa noite. Jesus, Ele não chega atrasado. Sabe, aquela multidão, ou os discípulos, não sei, em meu pensamento, por ele poderiam até estar dizendo assim, o mestre chegou atrasado. Mas Jesus trouxe a multiplicação na hora certa. Certa, sabe? Ele não trouxe a multiplicação na hora errada. Mas a multiplicação veio no momento certo. Então, viva a palavra. Viva a palavra. Que a palavra seja verdadeira na sua vida. Viva a palavra. Agradeça a Deus por aquilo que você não tem. Eu tenho orado todos os dias e agradecido ao Senhor por aquilo que eu não tenho, mas que eu sei que eu terei em nome de Jesus. Então eu já levanto, tem um momento que eu falo lá com Deus já agradecendo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E quando não tem nada para falar, quando o inimigo quer lançar alguma coisa, a gente fecha a boca. Fica quieto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero louvar um louvor com você nessa noite. Para encerrarmos. Depois eu vou passar para o Breno Andressa, que vai trazer os anúncios. E eu quero dizer que Jesus é o plano melhor. E que Ele nunca, nunca, nunca chega atrasado. Ele não vai chegar atrasado na sua vida. Assim como Ele não tem chegado atrasado na minha vida. Ele vai chegar na hora certa.
Então dá um glória a Deus aí. Adore Ele nessa hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louve comigo esse louvor. Esse louvor fala muito ao meu coração. E eu creio que vai falar ao seu também. Em nome de Jesus. É só esperar acontecer. Espera acontecer. Não para não. Continua. Não deixa não, que as lágrimas embaçem o teu olhar não. Você só tem 5 minutos para chorar, depois você se levanta e se coloca de pé. Não deixa não, que a tristeza tira a tua força não, tá repreendido. Em nome de Jesus. Olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Só você pode impedir aquilo que Deus tem para fazer. Mais ninguém, nem o diabo, nem ninguém, só você. E não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada ali ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Aleluia! Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia! Deus não vai chegar atrasado. Aleluia! Aleluia, Jesus! Ele tem uma hora certa. É verdade, ele não chega atrasado nem adiantado, ele tem uma hora certa. Esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos meus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita, sua maneira é mais linda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seja feita a tua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia, Jesus, tu és o plano melhor, Senhor. Tu nunca chega atrasado, Pai. Tu nunca chega atrasado, Senhor. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos
assim na terra como no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você pode aí dar uma rajada de coração, dar glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que você tenha recebido essa palavra, porque eu recebi do Senhor nessa noite tudo aquilo que Ele falou conosco nesta live. Através da obreira Andressa, através dos louvores, através da palavra, tudo eu também recebi do Senhor. E a nossa obreira Andressa vai estar fazendo os anúncios e dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja, novamente aqui. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Deus, ele sempre fala com a gente, né, de uma maneira sempre diferente. Eu acredito que Deus, ele vai multiplicar aquilo que você precisa. Amém? Eu gostaria de estar dando um anúncio. E às quinta-feira, às 6 horas, vai ter as células da Guerreira de Cristo, né? E às 8 horas, ainda na quinta-feira, vai ter a célula Solo Fértil. Então você, mulher de Deus, procure uma célula, né? As Guerreiras de Cristo, Solo Fértil, vão estar disponíveis para vocês, amém? E às sexta-feira está acontecendo um núcleo de oração, tá bom? Que está sendo feito pela rede de homens, tá? E você, homem que deseja uma palavra, deseja uma oração, amém? Procure um varão do Projeto Plenitude, que ele vai te ajudar. E no domingo, às 9 horas, tem a célula das crianças, amém? No domingo, às 9 horas, mamãe, papai, coloque o seu filho na célula, as tias vão estar esperando. E no domingo, às 7 horas, tem o nosso culto de louvor e adoração, amém? Venha com o seu coração preparado, venha com a sua Bíblia debaixo do braço, venha com a sua caneta, com a sua agenda, que Deus, ele tem uma palavra preparada para você, amém? E eu gostaria de estar dando a bênção apostólica, que você possa fazer a sua mãozinha em forma de conchinha, amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que o Senhor possa continuar contigo, amém? Que você possa ser abençoado nessa noite. Aleluia! Graça e paz, diaconisa Lidiane. Graça e paz, diácono Gregório. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. E não pode faltar o coraçãozinho do bispo. Amém? Graça e paz.